Pessoal, então hoje, nessa aula aqui, como que eu vou mostrar para vocês como que se faz orçamento com esse meu método de orçamentação estruturada, né? Tem gente que já viu uma parte, tem gente que já assistiu inteiro, tem gente que nunca viu. Então, essa aula é para todos, é para vocês entenderem, né, os porquês de fazer um orçamento, né, de como utilizar esse método para fazer o orçamento de obra. Fazer orçamento a gente sabe, né? Tem N motivos que a gente vai, que a gente pode ter, né? O principal deles é para saber quanto que uma obra vai custar. Mas enfim, né? Como fazer orçamento de obras com o método orçamentação estruturada. Opa, não tá passando. Cadê? Aqui. Lá, ó. Já pedi, né, da onde vocês estão assistindo. Quem chegou por último aí, quem chegou, vai colocando aí da onde que vocês são, para a gente saber. Da outra aula, a gente tinha bastante gente do norte, né? Hoje tem bastante gente de Minas Gerais. E aí eu me confundo nas regiões, é melhor eu falar que é Minas Gerais, não sei se é centro-oeste, se é sudeste, eu vou me perder, e é isso aí, tá? Galera, Conselheiro Lafayette. Ah, Minas Gerais também. Bastante gente de Minas. Bastante gente de Minas. Que legal, legal. Inclusive, eu quero fazer muito uma visita. Ah lá, o Geraldo é de Minas. Visitar o Triângulo Mineiro, Serra da Canastra. Minha esposa sempre fica falando, vamos lá, porque lá tem bastante queijo, e o queijo é bom, e comida de mineiro é bom demais, dá conta. Serra do Cipó, meu amigo. Serra do Cipó. Cipó, é boa? Cachoeira, queijo, cachaça e coisa boa. É 3 Cs. Legal, bacana, bom saber, legal, legal. Pessoal, aí nos próximos 60 minutos, eu vou procurar me manter nesse tempo aí, tá? Eu vou mostrar para vocês deixa eu organizar minhas telas aqui, porque senão vai ficar um pouquinho melhor. Eu não me perco as telas aqui. Cadê o resto? Esses slides aqui. Só um segundinho, galera. Aqui. Oh, caramba. Aqui. Bom, pessoal, nos próximos 60 minutos, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou explicar aí sobre o método orçamentação estruturada, como que eu trabalho, como que eu organizo o meu trabalho aqui, como que tem uma galera aí que já está organizando, e como que vocês também podem aplicar isso, né? Que a ideia é justamente que vocês apliquem esse conhecimento, inclusive se vocês puderem aplicar hoje ou amanhã, né? Eu falo hoje porque depois dessa aula aqui eu ainda vou trabalhar um pouquinho, provavelmente até o amanhecer aí, que tem uma entrega que tá muito apertado o prazo e final de semana tem que dar aula de novo, enfim. Vamos lá, galera. Então, né, de novo, né, como fazer orçamentos de obras, né, com o método orçamentação estruturada. E eu já vou falar que as dúvidas, pessoal, eu vou deixar um tempo lá no final para tirar as dúvidas, né, para a gente tentar se manter no tempo, né, no tempo de 1 hora aí, até passar todo o conteúdo. Então, lá no final eu vou abrir para dúvidas, vão anotando aí as dúvidas, como eu sempre falo, pessoal, peguem o caderninho de vocês, anotem, escrevam, vocês sabem que a gente tem uma conexão primitiva com a nossa escrita, né? Então, escrevam. Tem gente que digita, tem gente que faz de outra forma, mas, na medida do possível, escrevam. Levem aquele caderninho, né? Eu gosto quando eu vou dar aula, os alunos já vêm puxando o caderninho, assim, às vezes eles esquecem, eles já vêm trazendo o caderninho, porque eu sempre falo, sempre incentivo que use o caderninho, tá? E, pessoal, primeiro, para começar, né, quais são os benefícios de trabalhar com orçamento de obras, né? Enfim, a gente tem vários benefícios, tá? Um dos principais que eu sempre falo é que é uma área que tem muita demanda mesmo, tá? Inclusive, essa semana eu mandei uma proposta de trabalho para a elaboração de orçamento de uma obra de 240 mil metros quadrados de construção. Tá? É obra pra caramba de construção. Não é área de terreno, também seria grande, né? Mas é área de construção. Então, é uma área que tem muita demanda. Tá? E a gente às vezes fica muito restrito ao nosso entorno, mas por a gente poder trabalhar de forma remota,
nesse trabalho, então a liberdade geográfica é muito bom, porque essa obra não é em Cascavel, né? Logicamente, em Cascavel não tem nenhuma obra desse tamanho. Então, a liberdade geográfica de você poder estar aqui e trabalhar até em outros locais do mundo, né? É um pouco difícil em outros locais do mundo, porque tem a barreira técnica, né? Não que a nossa técnica seja inferior, não, mas aqui a técnica é diferente. Mas no Brasil como um todo, pô, eu já prestei serviço, já fiz orçamento até no Amapá. Então, a liberdade geográfica é um ponto muito legal, tá? Sem contar, pessoal, que também tem a parte da flexibilidade, tá? Eu tenho alunos e mentorados também que têm um trabalho fixo, às vezes trabalham com engenharia de custos, às vezes não, mas fazem um extra, né, com orçamento de obras. Tem um caso também de um aluno que ele fazia dessa forma, trabalhava com orçamento numa prefeitura, depois ele fazia orçamentos extras também em outros horários, e acabou pedindo exoneração para poder focar 100% na prestação de serviço. Por quê? Porque é uma demanda muito grande, gente. A gente tem uma demanda grande, poucos profissionais, pouquíssimos mesmo, tá? E assim, olha, se falar que a gente tem não sei, não enche duas mãos assim de gente que dá para, e a gente sabe que trabalha. Claro que tem pessoas que trabalham, que fazem orçamentos, que estão dentro da consultora, mas a gente tem bastante demanda mesmo. A gente tem muita obra no Brasil, né? Então, esses são alguns dos benefícios, tá? E, de novo, pessoal, aqui... Opa, estou voltando também, né? Antes de eu chegar no método, eu quero falar um pouquinho de quem sou eu, né? Do Diego, aqui, ó, esse cabeça grande que vos fala, né? Sou especialista em orçamentos em BIM, tá? Não sou especialista em BIM 5D. Quem já me conhece sabe por que eu falo isso, tá? Quem não me conhece vai acabar conhecendo, vai saber por que eu não falo que eu sou especialista em 5D, apesar de ser uma abordagem comercial muito interessante, mas eu falo que eu sou especialista em orçamento em BIM, tá? E, caramba, eu quero contar um pouquinho da minha jornada, tá? Eu também sou professor, coordenador de pós-graduação, além do meu curso, eu dou aula em pós-graduações também, comecei a jornada lá em 2017, se eu não me engano, dando aula, né, para graduação, e depois eu vim evoluindo e hoje eu dou aula para pós-graduação, não dou aula mais para a graduação, porque é um negócio que toma muito tempo, hoje o meu tempo é um pouco escasso, eu dedico para as minhas atividades aqui. Enfim, galera, contar um pouquinho da minha jornada para vocês, porque como que eu cheguei, né? Como que eu cheguei até este método que eu vou apresentar para vocês. Isso aqui eu não criei do nada, tá? Eu não inventei a roda também. Eu fiz uma juntada de conhecimentos, de experiências e também aprendendo muito no dia a dia, né? No dia a dia, até porque assim, de obras civis já são mais de 2 bilhões de reais em obras, tá? Que eu fiz o orçamento e se converteram em contratos, tá? Eu fiz muito orçamento que não se converteu em contrato, que não foi, né, na época que eu trabalhava em uma construtora, né, então não, tinha muitos orçamentos que a gente fazia e acabava não convertendo em contrato, tá? Então, são essas aí, 2 bilhões de reais. Aí eu tenho que dar uma atualizada nesse número que já deve estar um 2,5, aí eu tenho que dar uma contabilizada de novo, tá? Mas vamos lá, pessoal, contando aí rapidamente como que surgiu aí esse método, da onde que eu surgi. Eu comecei a trabalhar nesta área em 2014, tá? 2014 eu comecei a trabalhar, eu tive contato com essa área de orçamento de obras pela primeira vez, tá? E aí de lá para cá, assim, fui trabalhando, fazendo orçamento de obras, de aeroporto, de pavimentação, de hospital universitário, fui para executar obra, participei de gestão contratual em obras, participei de pleitos de aditivos, fiz recuperação contratual aí de quase R$ 1 milhão de serviços que tinham sido executados e não realizados. E em 2019 que eu comecei a trabalhar com orçamentos em BIM. Mas lá desde 2014 eu já via esse universo do BIM como um todo, né? Não o BIM focado para orçamento, ainda era muito mais primitivo, a gente está falando de 10 anos, né? 10 anos atrás. E aí eu comecei a
a estudar mais sobre BIM, a entender o que era o tal do BIM, né? Eu comecei a fazer curso, e nunca mais parei, né? Nunca mais parei de estudar, sempre estive aí. Só que nesse período de muita busca, muita pesquisa, eu nunca encontrei algum método que falava, ó, esse é o passo assim, ó, você faz assim, depois você faz assado, depois você faz assim, e vai seguindo até você chegar. A gente encontra, logicamente, esse conhecimento na bibliografia, encontra esse conhecimento disperso aí, talvez em outros cursos, né? Mas o que eu fiz foi exatamente isso, foi juntar esse conhecimento teórico que existe, tá? E de uma forma prática, né, onde que é possível ter produtividade, porque sinceramente, eu não acredito em teoria pura, eu não consigo, uma restrição minha, não conseguir abstrair algumas coisas, tá? Então, quando eu não consigo colocar em prática, para mim não faz sentido. Estou falando que não faz sentido para o resto da humanidade, que para mim não faz sentido. Então, por isso que eu fui atrás de montar esse método para poder aplicar ele, né, de maneira prática e poder ter maior produtividade, ter maior velocidade na hora de se fazer o orçamento. E aí, pessoal, está um ponto bem importante sobre velocidade em se fazer o orçamento de obras. Muita gente quer fazer o orçamento de obras em 2 dias, tá? Ou em 1 dia até. Pessoal, esse método aqui, ele é para evitar um monte de retrabalho que não é medido, tá? E é aí que a gente ganha velocidade. Porque tem um tempo mínimo para a gente fazer algo com qualidade. Assim como elaborar um projeto requer algumas horas mínimas para se elaborar um projeto de qualquer disciplina, de qualquer edificação, para se fazer um orçamento bem feito, requer algumas horas mínimas, a não ser que você esteja fazendo uma estimativa preliminar, que aí em 1 dia você faz ele, né, bem tranquilamente. Mas agora, um orçamento de obras, aí você vai ter aí, no mínimo, 7 dias de trabalho bem corrido e focado só nesse trabalho, tá? Então, esse método, ele é para evitar esse tipo de retrabalho, né? Porque o retrabalho a gente nunca mede. Esse é um problema que a gente tem. A gente talvez estima o tempo para o trabalho, mas o tempo para o retrabalho a gente não estima. Tá? Então foi assim que eu fui montando este método e hoje eu aplico aqui na empresa, aplico nos cursos, ensino na pós-graduação, sempre é esse método, porque é um método que eu acredito e é algo que eu... Claro que a gente está sempre evoluindo ele também, tá? Então aqui, como que eu apliquei, tá? Como que eu cheguei, né, nesse método, tá bom? Ah, o Luclésio chegou aí. Ah, Luclésio. O Luclésio sempre está aí. Obrigado, Luclésio, pela participação. O Luclésio fala de Rondonópolis, Mato Grosso. Aí, ó. A gente tem gente do Brasil todo, tá? E aí, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o método, tá? Eu quero apresentar este método. E anotem. Isso aí depois vai ficar gravado lá na plataforma para quem já é aluno. E para quem for aluno aí futuramente também, a gente já vai deixar gravada deixar gravado a gravação, disponibilizar a gravação, né? Então, pessoal, mas mesmo assim, peguem a caneta e anotem, porque essas 10 etapas do método são muito valiosas, tá? Essas 10 etapas, elas são realmente o que fazem a diferença quando a gente está fazendo o orçamento. Porque uma coisa é assim, você saber, beleza, existe um método. A outra coisa é saber, tá, e o que é esse método, né? Como que ele é, por que ele existe, né? Enfim, vamos lá. Esse é o método orçamentação estruturada para BIM, tá? Então, ele é um método que é para fazer orçamentos em BIM, tá bom? Depois, lá no final, eu vou falar um comparativo entre o tradicional e o BIM. Então, vamos lá, galera. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, ó, todas as etapas aqui, eu já vou voltar explicando elas, tá? Fiquem tranquilos. Se quiserem tirar print aí também, tirem print, fiquem à vontade. Inclusive, pessoal, vocês podem tirar print, publicar nas redes sociais, marca que você está assistindo aqui, vai ajudar a gente, vai ajudar vocês também a se projetar, tá? Então, pessoal, nós temos aqui 10 etapas para este método, tá? Por que 10 etapas? Justamente para quebrar o projeto em micro entregas, para a gente não ficar perdido quando chega um orçamento. Meu Deus, o que eu faço?
Então, o primeiro grande aprendizado é isso, é quebrar algo em tarefas menores. Assim como uma construção, que não é feita assim, a construção, são várias e várias e várias etapas da construção, este método também é assim, tá? E um depende do outro para dar sequência, tá? Isso aí, muito baseado em alguns livros aí, A Meta ou Corrente Crítica, os dois são de Eliyahu Goldratt, tá? São livros que eu indico para vocês entenderem um pouco mais sobre esse pensamento de corrente crítica e teoria das restrições, tá? Tem a ver com orçamento? Não, não necessariamente, mas eu consegui juntar essas informações, tá? Então, pessoal, vocês percebem que cada um tem um entregável. Eu vou passar um por um aqui para explicar para vocês o porquê que eles existem, tá? E o que é e o porquê que existe cada etapinha dessa aí, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Lembrando, tá? Dúvidas a gente vai lá no final, lá eu vou abrir para vocês que tiverem dúvidas aí. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira etapa é aquela etapa. Eu não falo que ela é principal, porque para mim a principal ainda é a extração de quantidades, tá? É o coração do orçamento, eu ainda acredito nisso. Pode ser que daqui algum tempo eu acredite de uma forma diferente, né? Até por isso que essa é uma outra coisa, a melhoria contínua sempre tem que estar aí, tá, pessoal? A melhoria contínua sempre tem que estar em volta de todo o nosso trabalho em busca da perfeição, tá? A perfeição é algo, para mim, é algo inalcançável, mas isso não quer dizer que eu vou perseguir ela, tá? A primeira etapa, pessoal, é a análise e validação dos modelos, tá? É aquela etapa que a gente vai olhar para os nossos projetos, para os nossos modelos, e aí pode ser só modelo, pode ser DWG, pode ser PDF, pode ser memorial. O que mais a gente tiver de informação é melhor. Para a gente entender aquilo que a gente vai, aonde que a gente está se metendo. É por isso que existe essa etapa, tá? É por isso que existe essa etapa, para a gente entender a edificação, o projeto, o nível das informações, tá? Para a gente saber aonde que a gente vai se meter depois na hora de elaborar o orçamento, tá? E no final, pessoal, no final disso, a gente tem aqui o termo de abertura do projeto para orçamento. Isso aqui é uma adaptação lá das metodologias de gerenciamento de projetos do PMI, tá? Porque existe o termo de abertura do projeto, que é para o projeto geral, mas eu trouxe para cá porque muitas vezes o profissional de orçamento, ele começa a analisar, começa a fazer o trabalho e ele não faz uma concentração, uma centralização das informações. E aí depois as informações se perdem, e as informações ficam nos papeizinhos, e as informações ficam nos caderninhos, e as informações ficam no WhatsApp, e as informações ficam no e-mail, ficam numa ligação que você fez com o cliente, num áudio, e aí fica muito difícil da gente ver, da gente juntar as informações, tá? Então, nós temos esse termo de abertura do projeto no início. Inclusive, eu recomendo que seja feito, quando possível, logicamente, que seja feito antes de você ser contratado, tá? Antes de você ser contratado. Para você elaborar a sua proposta, você já pode fazer, talvez, uma versão prévia desse termo de abertura de projeto, tá? Para poder questionar o cliente, porque às vezes, depois que você é contratado, o tempo começa a correr, né? E o tempo a gente não pode brincar com ele, porque senão a gente acaba ficando sem tempo, né? E correr quanto tempo é tempo perdido. Não adianta correr quanto tempo, tá? Então, tentem fazer isso. Se não conseguir fazer por conta de tempo também, né? Não conseguir fazer ele antes da elaboração da proposta, ser contratado, assim, no primeiro momento, é a primeira etapa, tá? Não é que você, vou fazer isso aqui, não, faço primeiro, estruturo tudo, aí a gente elenca quais os serviços que vai ter e tal, bem bonitinho, e aí depois a gente segue para a próxima fase, que é criação da EAP, tá? A gente está muito acostumado em receber orçamento pronto, né, da prefeitura, do órgão, então vem a planilha, vem bonitinha já, a gente não precisa fazer análise, geralmente, da IAP, da criação da IAP. Mas quando você está criando um orçamento do zero, é fundamental que você estruture uma IAP
que seja seguida do início ao fim do projeto, tá? A IAP significa a estrutura analítica do projeto, tá? Isso quer dizer que não deveríamos ter uma estrutura analítica de projeto do orçamento, outra do planejamento, outra de não sei o quê. É sempre a mesma, com visões um pouco diferentes, mas a IAP é a mesma. Os mesmos níveis, os mesmos agrupadores, tá? Então, essa IAP, ela é uma segmentação hierárquica das informações, tá? E por que a gente faz isso? Para evitar que depois de um certo tempo, o cliente fala assim para a gente: ah, mas eu queria um detalhamento um pouco diferente. Você não consegue fazer uma separação por meio, para separar por apartamento, falando no edifício residencial, né? Normal. Já pensou, você depois que está com todos os levantamentos de quantidade, ele chegar e fazer esse pedido para você? Quanto retrabalho você vai ter? E é por isso, pessoal, que essas duas amiguinhas aqui, ó, vão juntas, tá? Você já detalha a sua IAP e vai junto com esse termo de abertura de projeto. Porque o termo de abertura de projeto é enviado para o cliente como uma aprovação. Não adianta só fazer o termo e não comunicá-lo, tá? Uma das etapas, né, do gerenciamento é a comunicação. Então, a IAP é fundamental, tá? É fundamental. Ela é um esqueleto da planilha orçamentária, dá para dizer assim, ok? Depois dessas duas etapas, que ela, assim, caminho praticamente junto, né? Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. A gente tem a primeira etapa de cotações 01. O que é isso? Isso aqui é uma etapa para adiantar os serviços. Serve para você ganhar velocidade nas cotações. Aqui a gente faz as cotações dos principais itens que impactam diretamente no orçamento. Ah, professor, mas como que eu vou saber se eu não fiz levantamento quantitativo? É fácil da gente saber quais são os serviços que mais impactam e que mais demoram para a gente fazer cotação. Estrutura metálica, fundações, equipamentos específicos, esquadrias, alguns serviços que você tem costume de terceirizar. Ah, professor, mas eu não sei. Pergunta para o seu cliente. O seu cliente vai saber. Então, tenha comunicação. Um ponto fundamental, pessoal, é ter o alinhamento com o cliente, tá? Mas essas cotações 01, aquelas cotações principais. A gente não sai fazendo levantamento de quantidades para mandar essas cotações, tá? Porque depois, aqui a gente começa a fazer o levantamento de quantidades, tá? Levantamentos quantitativos é o coração do orçamento de obras. A gente está falando em BIM aqui, tá, pessoal? Não importa. Continua sendo o coração do orçamento. Porque se eu acertar aqui no levantamento de quantidades, esse acerto vai se replicar em todas as outras etapas que dependem das quantidades. Se eu não acertar, se eu errar isso, este erro vai se replicar e vai impactar na precisão do orçamento. É por isso que eu falo que a análise e validação do modelo é a segunda tarefa mais importante aqui dentro. Ela fica um pouquinho atrás do levantamento, porque é aqui que a gente entende o projeto, começa a entender, na verdade, né? A gente entende depois, e é aqui que a gente faz o grosso do nosso trabalho, tá? Logicamente que a gente está falando de BIM, né? E falar em BIM e extração de quantidades, e eu estou falando, você demora, é a etapa principal. Sim, porque no tradicional a gente demora uma vida inteira fazendo quantitativo. Demora pra caramba. No orçamento tradicional. No orçamento em BIM, pessoal, a gente não demora tanto tempo assim. Só que eu preciso ter as quantidades corretas, eu preciso saber aquilo que eu estou fazendo, tá? Então, por isso que eu preciso ter muita atenção aqui no levantamento de quantidades, tá? E essas duas etapas aqui, elas estão muito ligadas, tá? Sabe por quê? Porque quando eu faço a análise e validação, eu estou validando todas as informações também. Eu valido se aquele meu modelo está bom ou se não está, tá? É uma análise e validação. E se não está, eu solicito para o meu cliente, falo, meu cliente, é o seguinte, eu dei uma olhada aqui e está aqui, ó, através do TAP, né? TAP de orçamento, eu dei uma olhada, está aqui, ó.
falta essa informação, não tem definição do sistema de impermeabilização, essa informação aqui está divergente do que deveria ser, essa aqui está confusa, essa aqui está ok, isso aqui é isso aqui mesmo, ou vai mudar, o concreto, qual é a resistência, qual é o slump. Então, todas essas informações a gente valida, tá? Isso aí tem um documento, tem o documento, tem um anexo só para validar essas informações, tá? Para cada categoria, né, para as paredes, para pilar, para a janela, para a porta, para uma série de coisas, a gente vai validando as informações, tá bem? E aí, pessoal, depois que nós fazemos a elaboração, as quantidades, a gente parte para a elaboração das composições de custo, tá? É a etapa que a gente vai determinar os custos diretos, tá? Custos diretos. Custo direto é o quê? Alvenaria, concretagem, armação, forma, chapisco, emboço, pintura, textura, esses serviços diretos, serviços que a gente vai, né, que a gente geralmente palpa depois que a construção está pronta, tá? E aí, tem que ter muita atenção também nessa etapa, tá? Na verdade, tem que ter atenção em todas as etapas, né? Mas nessa etapa também tem que ter muita atenção, porque a sua base de dados também está ligada com a margem de precisão do seu orçamento, tá? Se a gente tivesse pegar uma base de dados ruim, vou dizer assim, não confiável, a margem de precisão vai estar prejudicada, e às vezes a gente nem sabe que a margem de precisão está prejudicada, tá? Então, isso é um complicador, tá? Então, nessa etapa de elaboração de composição, a gente elabora as composições para determinar o custo da nossa obra, tá? E elaborar composições nunca é saindo do absoluto zero. A gente sempre tem um ponto de partida. Ou é uma base de terceiros, ou a nossa base própria, ou a gente pesquisa no fornecedor e monta essa composição, mas dificilmente vai ser uma coisa do absoluto zero, tá? E quando eu falo base de terceiro, que muita gente me pergunta, como é que eu faço para ter uma base precisa? Gente, não tem como começar do zero, assim, absoluto zero. Sempre vai ter um lugar que a gente vai partir. Posso usar o Sinap? Se você não tiver outra opção, estou falando para orçamento executivo, tá, gente? Orçamento executivo. Se não tiver opção, você pode utilizar o Sinap numa primeira vez, vai lá no campo, faz a aferição, vê quais são os coeficientes de produtividade, coeficiente de consumo e retroalimenta essa sua composição. E assim você vai. É um trabalho consistente para a gente fazer isso, tá? Se você não tiver outra opção. Se você tiver outra opção, tem TCPO, tem SPC, tem base de terceiros, né, outros terceiros aí. Por que não Sinap para orçamento executivo? Porque o Sinap, ele é para orçamento referencial. Fica próximo, mas tem uma margem de imprecisão, tá? Então, se a gente está fazendo um orçamento executivo, a gente precisa, de fato, ter uma base de dados executiva, tá? Depois disso, pessoal, só uma pausa para água. A gente parte para as cotações 02. O que é cotações 02, pessoal? É dar continuidade nas cotações que a gente começou a fazer aqui, ó. Tá? E a gente vai fazer cotações para atualizar a nossa base de dados. Por que isso? Tem metodologias, tem empresas, tem profissionais que costumam fazer essa atualização rotineiramente, tá sempre atualizando a base de dados. Eu não curto muito essa ideia, eu prefiro fazer a atualização das cotações sempre que for necessário. Como a gente tem um volume grande de trabalho aqui dentro, né, a gente faz aí 2, 3, 4 orçamentos por mês, por enquanto, né, tem ideia de aumentar isso, não tem necessidade de ter uma rotina só para atualizar banco de dados. Por quê? A gente tem uma rotina de quando a gente atualiza, faz cotações, a gente atualiza a nossa base de dados. Acaba sendo rotineiramente, tá? E a gente faz essa etapa para, sim, fazer aí, deixar a nossa base de dados atual, deixar as composições afiadas no que tange cotações, tá? Preços dos materiais, né? O preço do fornecedor, que acaba sendo o nosso custo, tá? Eu sempre friso essa diferença de custo e preço, porque dá diferença. Depois você começa a entender, dá uma diferença, tá bem?
Depois, pessoal, que a gente chegou até aqui, ó, eu tenho um problema em fazer retas, tá? Só para avisar vocês. Depois que a gente chegou aqui, nós temos os custos diretos, né? Para cá foi custo direto. Esses dois, esses caras aqui, custo direto, né? Esse aqui também, tudo custo direto aqui. Depois, pessoal, nós precisamos calcular os custos indiretos. Por que que nós precisamos calcular o custo direto? Porque é necessário que haja um certo apoio à produção dos custos diretos, dos serviços de custo direto. Tá? O que seria esse apoio? É o canteiro de obras, é a equipe administrativa da obra, né, de administração local, é a equipe de segurança, algum projeto que venha a ser necessário depois, consultoria, equipamentos de pequeno porte, equipamentos de grande porte, que são grua, elevador cremalheira, guindaste, munk, retroescavadeira, escavadeira, mini carregadeira, caminhão de vários tipos, tá? E todos esses custos aí, eles entram de forma indireta, né? Eles são custos porque estão presentes lá naquela obra. Muito importante vocês saberem disso. Custo para vocês entenderem o que é custo e o que é despesa, custo é aquilo que está lá naquela obra. Despesa é algo que é mais amplo e que é distribuído entre várias obras. Já vou falar sobre as despesas no BDI, tá? E a gente calcula isso para poder calcular os custos totais da obra. Custo total da obra. Eu tenho aqui o custo direto, o CD, e aqui o CI. Esse mais esse é igual ao CT, que é custo total. Tá? Custo total. Eu preciso desse custo total para dar sequência no meu orçamento, na elaboração do meu orçamento. E a sequência disso, pessoal, é fazer o cálculo do BDI. Tá? Por quê? O cálculo, o BDI, ele é calculado uma taxa e é aplicado sobre os custos totais. Tá? É assim que a gente faz o cálculo do BDI. Tá? Quem me conhece sabe que quando chega nessa hora aqui nas aulas, eu me empolgo, eu fico um pouco alterado com o BDI, porque a gente sabe um monte de coisas que acontecem. Tá? Não vou entrar nisso agora, só estou dando um spoiler aí, porque tem uma parte de BDI que é assim, que está aí nas aulas, que é muito bom mesmo. Mantenha a calma. Oi? Mantenha a calma. Aí, ó, eu começo a falar, é inegável, eu não consigo me controlar, mesmo que eu estou só comentando e tal, eu dou uma explodida, porque tem um monte de coisa aí, né? Mas, enfim, BDI, pessoal, significa bonificação e despesas indiretas. Tá? Bonificação é o lucro bruto e despesas indiretas é aquilo que existe de despesa de uma maneira geral na empresa e que é diluído entre várias obras, tá? Porque a obra, quer dizer, a administração central, o escritório, a sede da empresa não produz nada. É difícil algumas pessoas entenderem isso, mas é verdade. A sede da empresa, ela serve de apoio para todas as obras. Esse é o papel. Tá? Assim como a administração local serve de apoio para os serviços ali na obra, a sede da empresa serve de apoio para todas as obras. Porque ali tem a diretoria, tem a engenharia, tem a contabilidade, o financeiro, o administrativo, RH, compras, depósito central. A gente tem vários setores que servem para dar apoio para todas as obras, tá? Por esse motivo que cada obra contribui com um percentual, tá? Para cobrir a administração central, para cobrir despesas com seguro, para cobrir despesas financeiras, para cobrir uma série de outras despesas que são inerentes ao BDI, tá? E a gente precisa do BDI para ter a formação do preço de venda. Porque quando eu junto custos totais mais despesas indiretas, mais o meu lucro, vou trabalhar com L aqui, tá, pessoal? Mais impostos, que é o que está no BDI, tá? Isso aqui é BDI, tá? Isso aqui é o BDI, tá, pessoal? A gente tem o preço de venda, tá? Não posso esquecer dos meus impostos sobre o faturamento que entra ali no BDI, tá?
O preço de venda, ele é basicamente o custo mais o BDI, tá? Ou custo vezes a taxa de BDI, a gente vai ter ali o nosso preço de venda. E esses dois, sim, andam de mãozinhas dadas, né? Porque um não vive sem o outro. Assim como os outros também não vivem, mas acabam que algumas etapas, elas são em conjunto, tá? Então, nós temos a formação do preço de venda aqui, nessa etapa, depois que a gente tem o cálculo do PDI ali junto, né? Porque daí a gente já começa a ver os números de venda, já começa a ver quanto que é a previsão de lucratividade da obra, quanto que vai sobrar, né, para o bolso do empresário, e está tudo certo, pessoal. Eu defendo muito que haja lucro, que as empresas têm que ter lucro. Se não tiver lucro, a gente tem uma porrada de obra paralisada aí no Brasil, né? Por quê? Porque não olham o bendito PDI, não sabe fazer o preço de venda, tá? E eu realmente ensino como que faz a formação do preço de venda aí no nosso intensivão de BDI, tá? E realmente é, assim, ensino de verdade, tá? E aí, pessoal, por último, mas não é por último, a gente tem o fechamento e a revisão do orçamento, tá? Por que a gente faz, temos aqui no final só o fechamento, uma etapa de fechamento e revisão? Porque precisa ter uma etapa de fechamento. Não pode chegar aqui, formou o preço de venda e pronto, não mexe mais no orçamento, não olho mais para ele. Não, eu formo o orçamento, emito uma curva ABC de serviços e faço uma análise dos principais itens que estão presentes na nossa obra, né? Os principais itens vão estar lá, sei lá, estrutura metálica, climatização, os itens agrupados, assim, que dão grande volume, porque eu não vou ficar analisando luva de PVC de 20 milímetros, né, para a rede de água fria. Não vou ficar vendo isso. Eu vou ver as coisas que impactam, porque a gente precisa trabalhar ainda com o princípio de Pareto, o princípio 80-20, né, e para poder ter maior produtividade e evitar retrabalho, tá? Mas aí talvez você se pergunte, tá, mas vai deixar para fazer uma revisão só no final? É aí que você se engana. Aqui, gente, a gente vai fazendo revisões rotineiras entre as etapas. É mais ou menos assim, ó. A gente sempre está olhando, basicamente, duas etapas aqui, ó. A elaboração do orçamento, apesar de ser linear e ter essas etapas, a gente sempre vai estar olhando uma etapa na frente, depois a gente olha a etapa atrás, revisa, vai para frente, revisa. Por que dessa forma? Porque assim a gente ganha velocidade, tá? A gente ganha velocidade. E o grande salvador é esse carinha aqui, ó, para a gente dar velocidade no restante, a gente tem esse carinha aqui, análise e validação, que é a etapa primária, a primeira etapa, ela dá velocidade, dá garantia de velocidade para as outras etapas. Porque quando eu não preciso ficar parando para analisar, parando para tirar dúvida, né? O funcionário, o seu estagiário, a sua equipe não precisa ficar tirando dúvidas com você, você consegue ter maior produtividade, tá? E deixar documentado isso também. Não adianta você fazer análise e não comunicar isso, tá? Às vezes você não comunica para sua equipe e fica perdido ali, né? Depois o pessoal fica pedindo, você fala, tem que esse documento, tá? Mas, enfim, tem que comunicar, tá? Então, esse cara aqui é o nosso método de orçamentação estruturada em BIM, tá? Pessoal, quero falar para vocês as diferenças e já vou falar também sobre esse método para ser aplicado quando é orçamento tradicional também, tá? Vamos lá, pessoal, orçamento tradicional e orçamento BIM comparativo rápido, né? Sem se aprofundar muito aqui, por causa do nosso tempo já estamos chegando aí a 40 minutos aí de aula, tá? Orçamento tradicional, a gente faz a análise dos materiais, de tudo é feito através de abertura de vários projetos 2D, e aí sempre é difícil até de sobrepor os projetos, é aquela dificuldade, mas é uma realidade também. Já quando a gente está falando em BIM, é muito melhor a gente fazer olhando para um modelo federado, né? Um modelo onde eu tenho a estrutura, eu tenho a arquitetura, eu tenho todos os pavimentos, eu tenho todos os cortes ali dentro, em um modelo, e eu tenho as informações dos meus elementos. Isso que é o melhor, né? Que eu tenho as informações ali dentro dos meus elementos, a informação geométrica, a informação não geométrica, enfim, tenho todas essas informações. Além do mais, no orçamento tradicional, a gente tem a extração de quantidades de maneira manual, tá? E com o auxílio de planilhas. E toda vez que a gente tem muita interação homem-máquina, a gente é suscetível a erros, tá?
Por isso que quando a gente faz o orçamento em BIM, a gente tem esse levantamento de quantidades feito de maneira automatizada, é possível automatizar, não é automático, só para deixar bem claro, é automatizado, e a gente lê as informações que tem. Quem já ouviu eu falando por aí sabe, né? Orçamento em BIM é ler informações. É isso que a gente faz. Se não tiver aquela informação, aí que entra a experiência nossa, que é criar aquela informação dentro do nosso modelo de orçamento. Para aí sim a gente poder fazer a extração. Quando eu estou criando essa informação, eu estou registrando uma memória de cálculo dentro do meu elemento. Porque, por exemplo, nos nossos elementos de fundações, de bloco de coroamento, né? Não vem escavação, não vem lastro, não vem compactação de fundo, não vem reter, não vem nada de serviço em terra. A gente cria essas informações, cria essas fórmulas, essas regras, esses parâmetros lá dentro, e depois a gente vai ler. E depois no nosso relatório, na nossa memória, como a gente envia esse orçamento, esse modelo de orçamento, fica tudo registrado, tá? Não ficam por aí, as informações ficam de um jeito ou de outro, tá? Além do mais, pessoal, aqui, além do mais, no BIM, a gente tem uma maior precisão dos dados, tá? Fazendo o orçamento em BIM. Uma visualização tridimensional, ou seja, a gente está vendo aquilo que a gente está quantificando. Temos uma integração das informações, projetos, materiais, quantidade, custo. Podemos integrar também planejamento, né? Para dar uma continuidade no nosso trabalho, e aí sim a gente fazer uma previsão de suprimentos, uma previsão de contratação, uma previsão de execução. Podemos automatizar os quantitativos? Podemos, tá? Podemos. A gente está num período de transição, os projetistas também estão aprendendo como é que se faz projetos, a gente está entrando junto na etapa de elaboração de projetos para poder fornecer as informações as informações que a gente vai precisar depois, tá? Tem atualização em tempo real, né? Ou quase isso, porque quando há uma atualização de um projeto e o projetista me manda, eu atualizo isso, e se ele não mudou nenhum parâmetro, se ele não mudou algo que eu estava lendo, eu vou conseguir fazer a atualização dos quantitativos de uma maneira automatizada. Eu carrego, atualizo, ele está lá, meu orçamento está atualizado. Claro que se tiver serviços novos, eu vou precisar fazer o levantamento normal, mas a maioria dos casos a gente tem uma atualização muito rápida quanto a isso. Então, a questão de retrabalhos, quando é feito tradicional, né? Quando é tradicional, a gente reza para não ter atualização do projeto, né? Reza mesmo, porque quando tem atualização, você fala, caramba, agora eu vou ter que refazer tudo, né? Porque, às vezes, é mais fácil refazer tudo do que encontrar a informação, tá? Temos uma melhoria na comunicação e colaboração, tá? Porque a gente consegue estar todo mundo vendo a mesma coisa. Possibilidade de análise de cenários e alternativas de forma mais rápida. Planejamento mais eficiente dos recursos para a obra, né? Que eu falei dos planejamento. Redução de riscos e retrabalhos, como eu também já disse, né? Nessa questão de atualização automatizada. Documentação completa e acessível e maior robustez na sua entrega final, porque a gente para de entregar planilha, só planilha, né, porque ainda é um requisito, e entrega um modelo para o cliente. Entrega um modelo, entrega um tutorialzinho para ele, fala assim, ó, você vai baixar esse modelo, você vai baixar esse instalador aqui desse visualizador do orçamento, e você vai abrir, e você vai poder ver as informações aqui, você vai poder ver o que eu peguei de informação, e você pode você mesmo conferir a memória de cálculo, que é o próprio modelo em BIM, tá? Então, isso é uma grande diferença que a gente consegue causar aí, esse impacto grande para os nossos clientes. Logicamente que tem muito cliente que acaba pedindo, eu preciso da planilha também. Tudo bem, vai fazer o quê, né? O cara ainda não virou a chave e tá tudo certo. Todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo caminhando para frente, pelo menos assim eu acredito, tá? Galera, uma perguntinha para fazer para vocês, tá? Vocês podem responder aí no chat e fiquem à vontade para responder. Se você acha que com esse método você teria mais sucesso, tá?
E se... Ah, tá. Tem as dúvidas também. As dúvidas... Ainda não, pessoal. Já vamos chegar lá nas dúvidas, tá bom? Tá bom? E se você realmente busca se aperfeiçoar em orçamentos. Antes disso, pessoal, antes de chegar aqui, tá? Eu só queria falar para vocês o seguinte. Deixa eu voltar aqui alguns slides que eu falei que ia falar e acabei não falando. Pessoal, tá aqui todo rabiscado. Esse método de orçamentação estruturada em BIM. Pessoal, esse método é totalmente aplicável para orçamento tradicional. Inclusive, eu dou aula de orçamento tradicional, basicão, o básico do básico, ensino como que se trabalha, e este método, ele é muito parecido. Eu não vou falar que é igual, porque não é igual, né? Porque a análise, nós temos a análise e validação dos projetos, mas não é em BIM, então acaba sendo um pouco mais dificultado, porque geralmente os projetos são mais, contêm menos informações, e a grande diferença é no levantamento de quantidades, porque no levantamento de quantidades, no tradicional, é muito manual. O restante, pessoal, é muito parecido mesmo, tá? Então, se você vai pensar, só serve para o BIM? Não, serve para BIM, serve para tradicional, serve para... Se tem uma planta que foi feita no guardanapo, lá no boteco, vai servir também, tá? Só isso que eu tinha para você. Olha lá, o Otávio falou exatamente isso. Eu busco me aperfeiçoar, porém a maioria das consultoras mandam o projeto em 2D. E sabia, Otávio, que a ferramenta que a gente utiliza aqui para fazer orçamento, ela tem a possibilidade de carregar PDF de DWG e fazer levantamento diretamente na ferramenta que a gente utiliza? Pois é, isso é uma coisa muito boa, porque dá agilidade, né? Não vou prometer coisas falsas, né? Dá agilidade, porque ao invés da gente ficar lá no CAD fazendo levantamento com as informações, depois transcreve para o Excel, a gente configura as fórmulas dentro da ferramenta, dentro do Visus, e depois a gente já vai fazendo o levantamento e essas quantidades vão sendo geradas ali conforme a gente vai fazendo o levantamento, tá? Então, é muito possível fazer isso. Além do mais, Otávio, vou te falar mais uma, hein, que aconteceu comigo também há um bom tempo atrás. Quando eu comecei, lá atrás, a estudar de fato BIM, 2019, há 5 anos, né? Eu também via que muita gente não usava ainda. Só que quando eu comecei a entender o que significa o BIM de verdade e se preocupar com o I do BIM, né, que significa Building Information Model, que é o I, os meus trabalhos mudaram muito. Tá? Os meus trabalhos mudaram muito, independente se era em BIM ou se não era. Por quê? Porque eu comecei a entender como a informação é importante. Então, mesmo que você hoje ainda não trabalha com projetos BIM, só em CADzão, você vai entender como que você pode olhar para essas informações e como que você pode se beneficiar da ideia, do conceito do BIM, mesmo não trabalhando com BIM. Eu fiz isso e eu tive uma aceleração na minha carreira assim, muito, muito bacana, tá? Então, só para deixar aí. Dá para aplicar em instalações hidráulicas, dá para aplicar sim, tá? Daqui a pouco eu vou abrir mais para mais dúvidas, aí eu já volto com essas dúvidas aí, tá bom? Vamos lá, galera. Então, de novo, né? Se você realmente busca se aperfeiçoar em orçamentos, tá? Eu peço licença para mostrar aqui para vocês, já para a gente ir encaminhando já, para mostrar para vocês uma super oportunidade que nós temos aqui para vocês. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês que eu acho que eu nem falei para o meu sócio, que é o seguinte, quase não, né? Eu acho que é uma realização do sonho. Como eu disse lá no início, como eu tenho dificuldade de abstrair algumas coisas, eu não sei direito o que é sonho e o que é objetivo, tá? Isso é uma coisa minha. Então, hoje eu vou mostrar uma coisa que, para mim, é uma realização, que a gente vai começar a fazer. Que, assim, eu até fico emocionado porque é algo muito bom e que eu já tinha vontade de fazer, só que não tinha dado ainda, inúmeros fatores, mas a gente vai começar a fazer, então eu queria muito apresentar para vocês essa oportunidade, isso que a gente está trazendo aqui, tá? E assim, pessoal, para quem já conhece, é o Primor BIM 2.0, tá? O curso, a parte técnica, robusta, com muitas aulas, aí tem mais de 30 aulas gravadas, tem várias
lives lá dentro, tem um monte de conteúdo. Esses dias eu estava contando, tem quase 100 horas, 100 aulas gravadas, né? Tem bastante coisa, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês é dessa oportunidade aqui, que é o curso de orçamento em BIM, tá? Que é o Primor BIM, tá? Primor BIM é um nome que ficou, bateu e ficou, então é bacana, tá? E, pessoal, esse aqui, ele serve, né? Essa oportunidade, ele é, se você quer fazer orçamento tradicional, tá? Ou orçamento em BIM, tá? Deixa eu achar cadê meu mousezinho aqui? Se você quer fazer orçamentos tradicionais e também orçamentos em BIM, tá? Se você quiser ter mais produtividade e eficiência, se você busca evoluir profissionalmente, igual o Otávio falou aí, se você quer se especializar em uma área com pouca concorrência e muita demanda. Tá, gente? Eu estou falando sério, é pouca concorrência, são poucos profissionais, e a depender do tamanho de obra que você faz orçamento, é mais restrito ainda o cenário, tá? E quando a gente está falando de, isso eu estou falando de orçamento tradicional, que é restrito no sentido de não, restrito não, de pouca concorrência, tá? Restrito porque não tem muitos profissionais. Se eu for falar de BIM, pessoal, assim, eu falo por experiência própria, assim, eu sou uma das referências de BIM do Brasil, tá? Por falar em orçamento BIM, por mostrar a minha cara, por estar aqui falando para vocês, então, são pouquíssimos profissionais que trabalham com BIM, e quem trabalha com orçamento em BIM, assim, é menos ainda, tá? É menos ainda, então, uma área muito requisitada, muito requisitada. Essa semana eu fiz, ó, a gente tá no meio da semana, e eu fiz várias e várias reuniões para apresentar proposta de orçamento. Falei para vocês só de uma área, uma obra de 240 mil metros quadrados de área construída. Pô, esse aí é realização, né? E é um trabalhinho, pessoal, não é trabalhinho assim para fazer em um ano, não. É trabalho para fazer em 2, 3 meses, esse trabalho. É um trabalho que, se botar para dentro aqui, dá para organizar a casa, né? Dá para depois desse trabalho, dá para ficar uns diazinhos de folga, porque o contrato também é bom, né? É um contrato bom de pegar. Logicamente que tem a ver com o nível de proficiência de vocês, tá? E com esse conhecimento, você será capaz de ter sucesso em uma área pouco divulgada e que movimenta bilhões todos os anos, tá? E movimenta bilhões, na verdade, porque a construção civil é muito grande no Brasil, né? A gente tem o maior contratante do Brasil, que é o governo federal, mas a gente tem a área privada, que é muito grande também, né? Se você quer acelerar o seu resultado por ter um método para seguir, o método orçamentação estruturada em BIM, tá? E se você quiser fazer orçamento de obras de forma rápida e eficaz, esse caminho é para você, tá? E aqui está um exemplo, isso aqui, pessoal, eu ouvi uma certa vez, tá? Aqui estão os alunos do curso Primor BIM, tá? E acaba pulando os vários obstáculos que a gente tem durante o caminho, tá? Que vocês enfrentam durante o caminho. Certa vez eu ouvi de 2 estagiários meus que falaram o seguinte: nossa, Diego, ter trabalhado aqui com você, ter podido participar com você, foi como economizar alguns anos na nossa carreira, né? Hoje, um desses estagiários, ele se tornou planejador de obras, está em Belo Horizonte, se eu não me engano, e, assim, está ganhando muito bem, está trabalhando numa construtora, foi graças a poder pular algumas etapas, né? Porque quando a gente está com alguém perto, a gente consegue, eu consigo orientar você, não vai por aquele caminho, porque esse caminho aí geralmente dá problema, né? Vai por aqui, pula por aqui, isso aqui você não precisa se preocupar. Então, é por isso que existe esse método, tá? Para dar essa orientação para vocês. E, claro que isso é economia de tempo e economia de dinheiro. Time is money, né? Então, se você economiza tempo, você sobra tempo para você fazer as coisas que você quer, as coisas que você gosta. Ou até para trabalhar mais, né? Enfim. Pessoal, o que vocês terão acesso, tá? Olha lá, acesso imediato a todas as aulas que já estão gravadas. E esse aqui é o grande diferencial nosso agora, a nossa realização, a minha realização principalmente. Uma aula ao vivo a cada 15 dias, tá? Uma aula ao vivo a cada 15 dias, comigo.
com o tema orçamento de obras, tá? Orçamento, planejamento, a gente vai falar sobre o método, a gente vai falar sobre a análise, vamos fazer muito estudo de caso dos projetos que entram aqui, logicamente, os projetos que são liberados pelos clientes, né? Aí tem desde UBS, reforma de edificação, até obra de 240 mil metros quadrados que a gente vai trazer aqui para apresentar nessas aulas ao vivo, mostrar como que eu penso, como que eu analiso, como que eu olho, como que eu crio o orçamento antes de existir o orçamento, tá? Essa que é a ideia. Já tem aí mais de 30 horas gravadas, tá? De todo o conteúdo que vocês terão acesso. O conteúdo é 100% online, então você não precisa se deslocar, você pode assistir da onde você quiser, pode assistir no intervalo do almoço, pode assistir à noite, pode assistir sábado, quando você quiser, tá? Quantas vezes quiser, você pode assistir. Tem um grupo de tira dúvidas e com tutoria, tá muito legal esse grupo, inclusive tem gente da Alemanha lá que está fazendo curso e a gente troca algumas figurinhas, é muito legal. Tem aluno meu que está indo para a Irlanda também, poder trabalhar. E a gente está com esse grupo. Perdão, pessoal. Vocês terão 1 ano de acesso, tá? E também um certificado mediante uma prova, né? Vou colocar uma provinha aí, é uma coisa que tem a ver com essa aula, com essas aulas, com o certificado. Não podemos falar ainda os próximos passos, mas a gente está construindo um negócio inédito para o nosso setor, não só o setor de engenharia de custos, tá? Mas o setor de gestão de obras aí, de uma maneira geral. Certo, pessoal? Vamos lá, falar um pouquinho dos módulos, tá? Só para vocês entenderem. Primeiro módulo, os primeiros passos, né? Conceituação, processo, como que é o orçamento em BIM, o que você precisa se preocupar, o que não precisa se preocupar. Como que é a ferramenta, né? O módulo 2, que é o Visos. O módulo 3, o método, desta forma que eu apresentei, muito mais detalhado, muito mais já olhando para a prática. O módulo 4, a gente já começa a pegar aqui no método. A primeira etapa do método, que é a análise e validação do modelo. Depois a gente vai para a criação da IAP. Aí a gente vai para cotações 01. Quantitativo de serviços no módulo 7, custos, né, composições de custos no módulo 8, módulo 9 é cotações 02, módulo 10, custos indiretos, módulo 11, BDI, módulo 12, preço de venda, módulo 13, fechamento e revisão, e o módulo 14 é uma masterclass de 8 horas de orçamento tradicional, tá? 8 horas que eu fiz questão, né, para a gente ter isso aí, para dar uma nivelada geral em quem chega, às vezes a pessoa não tem todo o conhecimento, ou está começando, enfim, é para dar uma nivelada e, logicamente, para poder utilizar esse conhecimento também nos outros módulos, né? Tudo isso que já está pronto é começar hoje mesmo a assistir, a consumir esse conteúdo e, principalmente, uma coisa que eu prego muito é que você consuma, mas que você aplique também. Tá? Que você aplica. Às vezes alguns alunos vêm, eu fico cobrando isso aí, os alunos vêm, professor, estou meio sumida, porque isso. Eu falei, não tem problema. Eu prefiro que você resolva os outros problemas e quando você for estudar, você coloque em prática. Porque se você estudar, tá, beleza, achou bonito e não colocar em prática, para mim não faz muito sentido. Eu prefiro que os alunos aqui coloquem em prática no outro dia e comecem a colher os frutos. Eu quero que vocês tenham o retorno do investimento, tá? E de novo, né, falando mais uma aula ao vivo a cada 15 dias, tá, pessoal? Então, essa aula ao vivo já tem, assim, marcado, será nas quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem aí, vai estar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de aula ao vivo, né, para quem for aluno exclusivo, né, exclusivo para quem for aluno aí. E um pouquinho aí do depoimento da galera, tá? Aqui, ó, tem o Clécio até tá aí assistindo nós aí, quando ele pediu a exoneração dele, né, isso aí foi eu fiquei muito feliz, né, porque dá para notar a evolução das pessoas. Tem a Ana Paula, que é a aluna lá na primeira turma do Primorbim 1.0 ainda, tá, que escreveu aí também, falou sobre transformação. A Adriana também é da primeira turma do 1.0,
tá? O Yudi também foi meu aluno de curso aqui, curso presencial aqui de Cascavel, que eu pude ministrar para ele, depois ele se tornou aluno Primorbim. Tem também a Daniela, tá? A Daniela foi aluna Primorbim 1.0, foi mentorada minha, que é um outro programa que a gente tem, e está sendo aluna da pós-graduação também. Então, a Daniela, ela está pegando tudo e está consumindo bastante conteúdo. A Daniela, ela teve um avanço muito legal durante a mentoria, que foi, assim, fantástico mesmo, que ela conseguiu entender algumas coisas que não estava ficando claro para ela. Então, tem isso também, tá? E vamos lá. É um curso para evoluir, né, para profissionais que buscam evoluir na área. Para quem quer trabalhar no mercado sério, pô, isso aqui é um mercado que dá dinheiro, gente, que faz dinheiro, né? Dá dinheiro não. E para quem quer trabalhar de forma eficaz com o orçamento de obras, tá? E às vezes você está se perguntando, nunca fiz um orçamento. Não tem problema, tem a Masterclass tradicional zona lá, mas todos os outros conteúdos, tudo que não é de orçamento, que é prévio, isso está lá, né? Além de que as aulas ao vivo, elas vão servir para isso também, para dar uma reforçada nas bases, e a gente avança um pouco, e a gente volta na base, enfim. Se você nunca trabalhou com Revit, é uma dúvida muito comum. Professor, eu nunca trabalhei com Revit, eu vou saber operar o Viso? Vai. Tem absolutamente nada a ver um com o outro. Mas eu não sei mexer com carne, não tem problema. Não é o bicho. A gente, é muito simples a maneira que eu ensino o software. Eu não ensino o software, na verdade, tá, pessoal? Eu ensino a fazer orçamento em BIM. O software é a ferramenta que a gente precisa, tá? E eu ensino vocês a operarem o software e terem ele como um amigo de vocês. Então, não se preocupe. E se você não tem experiência? Não tem experiência não é motivo para não saber fazer orçamento, tá? Logicamente que quando você tem experiência, você fica mais confortável para fazer orçamento, tá? Mas aí você também, eu gosto de me colocar em maiores desafios, né? Conquistar aí novas obras. E não tem problema, pessoal, nós te daremos a direção. De novo, pessoal, os atalhos que te colocarão à frente dos demais te permitirão atuar em uma nova área, tá? Isso aqui realmente é um atalho, tá? E o preço normal, pessoal, do curso é R$ 1.997, mas não é esse preço que a gente vai cobrar hoje, tá? Se prepara, porque aqui tá demais aqui. Eu, toda vez que olho, eu fico meio pistola com essas coisas, porque eu penso, puxa, caramba. Mas, enfim, a gente faz isso porque entendemos o benefício que isso traz. Vamos lá. Vou listar tudo aqui para vocês entenderem quanto que custaria e depois eu vou passar o quanto que vai custar mesmo, tá? Se não tiver sentado, senta porque vocês podem cair de costas, tá? Então, o Primorbim 2.0, R$ 1.997, mais 23 aulas ao vivo. Aula ao vivo comigo. Só essas aulas seriam R$ 6.900, tá, gente? Só essas aulas ao vivo comigo. 23, por que 23? É uma aula a cada 15 dias, o ano tem 52, na verdade são 26, né, que tem ali. Não tem problema, é uma a cada 15 dias, né? 23 daria 6.900, tá? Curso de Introdução à Engenharia de Custos, que a gente vende a 197. Intensivo de VDI, que é fundamental isso aqui, vocês têm 6 horas só desse conteúdo, R$ 197, que eu acho muito barato. Treinamento de métodos e indicadores, R$ 197. Método de melhoria de processos, R$ 197. Planilha de orçamento de despesas anuais, R$ 197. Masterclass de gestão de pessoas, R$ 197. Tudo isso aqui por R$ 9.879. Calma. Que não é isso aí. Ainda tem mais algumas coisinhas para colocar aqui para vocês, tá? Não é isso que a gente vai cobrar. Outro ponto, licença educacional do Visos por 3 meses. Isso aqui nem tem preço, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses dias eu renovei a minha licença aqui, tá? E eu estou pagando R$ 855 por mês, são 12 de 855, tá? Para vocês terem uma ideia do preço do Visos. Isso que eu tenho desconto, tá? Com eles lá. E
Você acha, pessoal, você acha que se fosse 9.879, valeria a pena para você, com tudo isso que vocês teriam? O caminho mais curto para atuar com orçamento de obras, sem precisar fazer uma pós-graduação e trabalhando dentro da área da sua formação e com liberdade? Só que, pessoal, não é 9.879. É somente 12 vezes de R$ 61,00 ou R$ 597,00 à vista. É um precinho de final de feira, praticamente, né? 94% de desconto. Esses 9.879 são bastante puxados por conta das aulas ao vivo que a gente colocou lá agora. Mas o preço é 12 vezes 61 ou 597 à vista, tá? Pessoal, se vocês quiserem, para quem quiser entrar agora, escaneia o QR Code ou clica no link aí que está aparecendo, o link abaixo aí que está aparecendo, tá? E adquiram agora mesmo, tá? Enquanto isso, eu vou aqui dar uma avançada, porque você tem duas opções, tá? Você pode não fazer nada, ficar aí, ó, em berço esplêndido, bem tranquilão, esperando todo mundo ganhar dinheiro, todo mundo fazer a clientela, ou investir numa formação e ter o retorno sobre esse investimento. Pessoal, 12 vezes 61, assim, no primeiro serviço que vocês conseguirem, no mínimo, vocês vão pagar isso umas 5 vezes. Bem no mínimo, tá, pessoal? Bem no mínimo mesmo. Até porque uma coisa que eu prego bastante e vou ensinar nessas aulas ao vivo é para cobrar mais no serviço de vocês. Eu não quero o aluno meu cobrando pouco, não. Quero que cobra bem, cobra justo, tá? Pessoal, garantia incondicional de 7 dias. Não precisa nem me falar se, professor, assisti, não gostei, não, nem precisa. Se quiser, tudo bem, quiser explicar tudo, mas, assim, gente, não precisa nem explicar. É só pedir o reembolso lá na plataforma Vral. Na hora. É automatizado lá, tá? Por qualquer motivo mesmo, tá? Só dando uma recapitulada, pessoal, todo esse conteúdo aqui, e principalmente aqui, ó, aulas ao vivo, 6.900, tá? Só ele, 6.900. Tudo isso aqui de 9.879 por 12 vezes 61 ou R$ 597. Tá aqui mais uma vez o link, tá? Vou deixar um pouquinho aqui na tela aqui para vocês poderem escanear. Vou com esse pigarro aqui. Vou lá, só... Pode falar, Cristina? Foi a Cristina que levantou? Foi, né? O treinamento tradicional está incluso também, aqui na internet oscilou, aí eu entrei de novo. Oi, Cristina, tá um pouco ruim seu áudio, eu não estou entendendo. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Você pode repetir? Aquele orçamento tradicional está incluso também? Orçamento qual? Tá ruim mesmo. Aquele tradicional? Tá incluso, sim, o módulo 14 lá, tá incluso, a Masterclass, sim. Tá incluso. Não, beleza. Tá joia. Isso. Como ele tá dentro do Primorbim, aí a gente não destacou ele, mas ele sozinho já seria um baita curso também. Entendi. Tá. Ótimo. Beleza? E se você ainda não se inscreveu por algum motivo que for, tá? Você deve estar pensando o seguinte: não vou conseguir trabalhar com software, não tem problema. As aulas são práticas, pessoal. Como eu já disse, eu ensino a fazer orçamento, não ensino a operar software. Eu ensinar a operar software, gente, é muito simples, tá? É muito fácil operar um software, tá? Hoje em dia, em 2 horas, eu aprendo um software novo de orçamento. Porque isso é fácil, eu já sei o que eu quero. O problema é saber o que você quer. Esse é o problema. E é aí que entra a experiência. Estou receoso quanto a projetos complexos. Aqui que a gente tem um grande salvador disso, né? Aulas práticas e ao vivo comigo com um estudo de caso, tá? Porque aí vocês vão poder ver vários tipos de obras
como pensa, como não pensa, o que teve de problema, o que teve de solução em cada obra, tá? E tá muito caro para mim. Bom, a gente fala que não tem custo, né, pessoal? Só investimento. Como eu já disse, é investimento que você vai investir em você, tá? E fuja das desculpas e abraça a oportunidade. Mais uma vez aqui, de 9.879 por 12 vezes 61, 590, ou 597 à vista. Tá aí mais uma vez o QR Code, para quem não se inscreveu. Tem o link também aí embaixo, pode clicar no link, pode cair direto. E vamos às dúvidas, pessoal. Primeiro, eu quero responder a dúvida do Otávio, tá? O Otávio pediu antes, seguinte, se daria para aplicar em instalações hidráulicas. Otávio, até o momento, a gente não tem nenhuma aula específica sobre projetos de instalações hidráulicas. Temos lá dentro vários conteúdos, a gente sabe fazer a classificação, utilizar os mesmos conceitos. Mas essas aulas ao vivo, elas serão para isso também, para trazer novos conteúdos, para mostrar para os alunos como que é possível aplicar esses conceitos para instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, instalações de climatização, de GLP, de, sei lá, canais de drenagem, de obras de pavimentação, enfim, de toda a tipologia de obra, tá? Então, a ideia é trazer esses conteúdos para vocês, por isso que eu estou muito feliz com essa novidade aí que a gente está anunciando para todos vocês, tá bem? Mais dúvidas, galera? Se tiverem dúvidas, mandem aí. Mandem que a gente vai responder. Pessoal, se não tiver dúvidas, a gente vai encerrar aqui, tá? Agradeço muito a participação de vocês e desejo muito sucesso. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? A gente já tem aula marcada aí para daqui 2 semanas, que é a minha agenda permitiu, tá? E já vamos começar com as aulas ao vivo. Até lá você pode assistir todas as aulas. Acredito que você não vai conseguir assistir todas, porque são bastante, né? Bastante aulas até o momento. Mas assista, comece a praticar e usem o grupo de suporte, tá? Então, sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Quem ainda está na dúvida, pensa com carinho, mas não perca a oportunidade, tá, pessoal? Não espera o cavalo sair lá na frente para tentar correr. O cavalo corre mais rápido, tá? E o cavalo, às vezes, são as grandes oportunidades da nossa vida. Tá bem, pessoal? Diego, Pode falar, Geraldo. Tinha que ter uma promoção aí para os primeiros 5, viu? Eu já fiz, hein? Ah, é? Vamos pensar. Eu prometo que quando você vier conhecer aqui a Serra da Canastra, a Serra do Cipó, a primeira garrafa de cachaça eu te dou de presente. Rapaz, eu não bebo mais, mas eu aceito. Legal. Mas fiz lá, vamos junto nessa, falou? Boa. Obrigado, Geraldo. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Isso aí. Galera, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês todos aqui. Muito bom. Gostei bastante. Essa aula estava bastante divertida, bastante leve. E essa aula estará também disponível na plataforma já, assim que daqui 3 dias no máximo a gente sobe na plataforma, né? Até processar aqui, subir para a plataforma e deixar tudo certinho lá para vocês. Tá bem? Galera, grande abraço. Nos vemos. Sabem onde me encontrar, né? Instagram, eu estou sempre lá, estou todo dia. Às vezes eu estou menos, às vezes eu estou mais. Né? Vai depender do nível de trabalho que tem aqui também. E fiquem com Deus. Grande abraço, galera. Abraço aí, boa noite. Valeu, boa noite.